A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém. Todo mundo está com a espada aí? Eita glória! Chegou a hora da janta, né? Mas só que hoje é feijoada. Eu dou até o leite, mas é no discipulado. Hoje para nós é feijoada. Feijoada à noite não é muito bom, não, mas a feijoada espiritual dos céus é maravilhoso. Amém? Então nós estamos na série Promessas. Queridos, o propósito da mensagem hoje, da palavra do Senhor, é ensinar para mim e para você como que o Senhor desenvolve a fé em nós. Como que o Senhor, Ele trabalha a fé. Porque todo mundo fala, eu tenho fé. Mas quando vem a adversidade, quem sou eu? Então nós vamos entender na mensagem de hoje, o propósito dela é te ensinar a obedecer ao Senhor, para que você desenvolva fé. A palavra do Senhor também vai te ensinar perseverança. A palavra do Senhor vai te ensinar a colocar o seu coração no lugar certo. Porque quando o nosso coração ele está no Senhor, as coisas acontecem. Então, a proposta da mensagem também é te ensinar a amar a Deus. O Senhor desenvolveu essa mensagem orientando uma ovelha de Cristo. E ela me perguntou, Rosângela, como que eu sei que eu amo a Deus? No decorrer da mensagem, nós vamos desenvolver para você entender se eu e você amamos ao Senhor verdadeiramente. Nós vamos abrir a palavra lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Amém? Acha o capítulo aí, se eu falar o versículo, vocês vão ler antes de mim. E a Bíblia fala, esperais um pelos outros. Capítulo 8, porque senão vocês não são ansiosos, vai ler antes de mim. Vamos desenvolver a palavra do Senhor em nome de Jesus? Deuteronômio, capítulo de número 8. Posso falar o versículo? Amém. É um. Glória a Deus. Diz assim: portanto, tendes cuidado de obedecer de todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bens e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sobre juramento, prometeu aos vossos antepassados. Traga sempre viva em sua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para tornar humilde. Olha o que o deserto faz: para tornar humilde e provar-te, a fim que exteriorizes todas as intenções do seu coração, se estava decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele chamou o povo, que estava no Egito, sendo oprimido. Mas só que quando eu li essa mensagem, eu falei assim: Deus, o Senhor tirou o povo da opressão e mandou para o deserto. Aí estreitou. Mas só que Deus ele tem as formas de trabalhar. E ali o Senhor usou Moisés, naquela época era libertador do povo, mediador. Porque naquela época o povo não tinha acesso a Deus como nós temos hoje em oração. E ele era mediador, ele ia diante de Deus. E ali nós sabemos a história de Moisés, que quando, antes mesmo dele nascer, o faraó já tinha programado até mesmo a sua morte, Mas só que, quando o Senhor tem promessa na vida de alguém, ela não vai morrer antes que a promessa do Senhor se cumpra.
E ali o Senhor usou aquele homem que falava: olha, eu não sei falar. Usou para poder tirar o povo do Egito. Porque a Bíblia fala que Deus, ele viu a opressão do povo. E quando Deus, ele viu a opressão do povo, ele decidiu retirar o povo daquele ambiente. Então, muitas das vezes tem lugares que o Senhor vai nos tirar, porque ele enxergou e viu a nossa opressão. E Deus tinha uma aliança firmada ali com aquele povo. Abraão, Isaac, Jacó, ele firmou uma aliança com o povo. Então o Senhor não ia deixar o povo morrer no Egito. E ali ele usou a vida de Moisés como libertador. Nós sabemos, né? Quem conhece, estuda a palavra, quem come Bíblia. Tem aqueles que também assistem na televisão, vê as pragas do Egito, tudo que aconteceu. E Deus chamou Moisés ali para poder ir diante do faraó. Enfim, nós não vamos se atentar a esse texto nessa noite. Mas aí o Senhor, ele tira o povo da opressão do Egito. O faraó libera o povo. E ali, a Bíblia diz que o Senhor levanta Moisés, tem um encontro com Moisés ali no monte Sinai. E quando ele tem um encontro com Moisés no monte Sinai, ele gera os 10 mandamentos, né? E traz diante do povo para eles obedecerem os mandamentos do Senhor, né? E logo depois, nós vamos falar, né, pastor? O tema que foi dado, vou tentar entrar no tema, sobre a aliança. E o Senhor firma uma aliança com o povo. E quando o Senhor firma uma aliança com o povo, Moisés fala com eles: olha, é necessário que vocês obedeçam. E ali o povo falou assim: Moisés, nós vamos obedecer. Mas o que acontece? Logo depois, eles vão adorar o bezerro de ouro, né? Porque o Senhor, ele não nos chama para poder obedecer, ele falar que nós obedecemos. Ele não quer palavras, ele quer atitude. Ele não quer nós falando: Senhor, eu vou orar, e nós não oramos. Senhor, eu vou jejuar, e eu não jejuo. Senhor, eu vou buscar, e eu não busco. Então o Senhor não quer somente palavras, ele quer atitude. E ali, quando o Senhor estabeleceu a aliança com o povo, Moisés, naquele momento ali, quando foi estabelecida a aliança, ele levou um novilho em holocausto e espargiu sobre o povo sangue, né? Aliança de sangue. Porque naquela época, Jesus ele ainda não tinha se manifestado 100% Deus, 100% carne na terra. Então, porque os animais, né, nós sabemos que os animais eram mortos, enfim, pelo pecado do povo, o sacerdote ia diante do povo, porque eles não conseguiam ter acesso a Deus. Mas nós vamos falar mais à frente sobre isso. E quando o Senhor mandou o povo para o deserto, a gente faz esboço e não lê nada, né? Não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Senhor levou o povo para o deserto é um lugar de dependência de Deus. Ele tira o povo da opressão e o Senhor se revela no deserto. O Senhor se revela quando nós estamos numa situação que eu falo: eu perdi o controle, eu não sei mais o que fazer. Então ele vem no deserto e se revela a você. O povo questiona pão, aí ele manda maná dos céus. O povo questiona água, aí ele vai lá e quebra a rocha e libera água. Mas mesmo assim o povo continua questionando e continua reclamando. Aí, queridos, quando nós estamos num deserto, que também é lugar de experiência com Deus, porque o Senhor não nos coloca no deserto à toa, porque tem o Deus da permissão, né? Tem o Deus que vai permitir que situações aconteçam. Mas tem desertos que é para tratamento e tem desertos que é para experiência. Então, quando você passa uma tribulação, uma adversidade na sua vida, Romanos 5 vai dizer: a tribulação, ela produz perseverança e ela produz experiência. Mas antes
antes da experiência vir, a perseverança vem primeiro. Por quê? A Bíblia fala, se eu não me engano, é 1 Coríntios 1, não sei, que com as mesmas consolações que você é consolado, você consola alguém. E quando você passa por adversidade na sua vida, é porque o Senhor quer desenvolver algo em você, para que você seja instrumento dele aqui na terra. Ninguém passa por provação à toa. Ninguém passa por adversidade à toa. E como que o Senhor vai desenvolver a minha fé, sendo que a despensa está cheia na minha casa, a conta está cheia, está tudo fácil? Como que eu desenvolvo fé quando está tudo fácil para mim? Não tem como desenvolver fé dessa forma. Então, às vezes, é no estreito, no deserto, que o Senhor vai se revelar. Então, queridos, o Senhor, Ele permite a adversidade e Ele vem para você perseverar. Então, Ele vai começar a desenvolver. Faltou alguma coisa, Senhor, no meu lar? Então, é aí que o Senhor desenvolve fé. Apertou, o desemprego entrou, é aí que o Senhor desenvolve fé em você e desenvolve perseverança. Então, se eu não continuo, quando eu estou no deserto e eu não passo por ele, porque é lugar de passagem, nada para sempre, queridos, nada. Ninguém vai ficar no deserto por muito tempo até que ele entenda o motivo do deserto. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Então, a nossa reação diante das adversidades da vida vai ser observada por Deus, vai ser observado pelo Senhor. Então, Ele te entrega para mim experiência no deserto. Quantas das vezes eu, Rosângela, eu falei assim: Deus, fulano está perguntando isso, eu não sei orientar nisso não, aí eu vou orar. Aí eu vou lá e passo prova, aí Deus vai lá e me entrega. É desse jeito que acontece. Aí eu passo uma provação e falo assim: ah, Senhor, agora eu entendi. E Ele nos entrega. E às vezes a gente não entende, a gente está orando: Senhor, me ensina a amar as pessoas. Aí só coloca pessoa difícil na sua vida, para você lidar. Senhor, me dá paciência. Salomão pediu sabedoria para o Senhor, e logo depois veio uma situação difícil para ele poder resolver. Então Ele vai trabalhando talvez uma oração que você fez, você não entende que é uma resposta de oração naquilo. Senhor, me ensina a amar meu filho, me ensina a amar meu esposo, me ensina a amar fulano. Aí às vezes o Senhor vai estreitar, às vezes vai apertar. Então, Ele vai nos ensinando. E às vezes o Senhor vai entregar algo de sobrenatural para você. É no deserto. É no deserto que Ele vai te desenvolver o que Ele precisa em você. Então, quando você persevera, por quê? Por que o Senhor observa a nossa reação? Como eu disse para vocês, existe deserto que é para tratamento, para nos moldar, nos lapidar, como barro, e depois vaso nas mãos do oleiro. Tem provações que é para poder tratar o nosso caráter. Tem provação que é para poder nos colocar alinhados com Ele. Mas tem provações que é para o nome do Senhor ser glorificado. Apesar que o Senhor não desperdiça barro. Ele não desperdiça. Ele pega o vaso, quebra ele todinho e refaz de novo. Ele não desperdiça barro. Então, como que nós vamos entender quando o processo, o deserto é para tratamento e quando o deserto é para a glória de Deus? Nós vamos pegar alguns servos do Senhor da Bíblia. Olha, a Bíblia diz que José teve um sonho. Os irmãos dele jogaram ele lá na cova. Mas só que o homem era obediente. Senhor, mas eu sou obediente ao Senhor e está acontecendo isso comigo? Eu te sirvo, eu vou na igreja todos os dias, eu faço devocional, eu estou orando, eu estou buscando. Mas só que está estreitando para mim, está apertando para mim, eu não estou entendendo. Aí nesse momento o Senhor vai nos observar, para saber se nós vamos
obediente como José, ou se nós vamos desistir. O que aconteceu na vida de José? A Bíblia diz que ele passou todo um processo, ele não desistiu. E ele, sendo obediente, o Senhor o colocou como governador. Mas só que tem um deserto, como aconteceu com Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, ou seja, depende do nosso plantio. Se eu estou obedecendo a Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, e eu estou passando provação que eu não estou entendendo, pode esperar que Deus tem governo. Pode esperar que Deus tem restauração. Pode esperar que Deus tem salvação. Pode esperar que Deus tem porta aberta. Pode esperar que Deus tem algo poderoso para poder fazer. Porque é nesse momento que Ele observa: será que eu vou? Será que eu me acerto? Assim como aconteceu com Jó. Satanás pode tocar porque tem integridade ali. Tem integridade ali. Aí o Senhor olha para você, está doendo, o Senhor está apertado, mas eu não vou desistir. Senhor, estreitou mais um pouco, a farinha da panela acabou, Senhor, eu não vou desistir. Senhor, se levantaram contra mim, Pai, na minha casa, mas só que você não desiste. Falaram mal de mim, mas só que eu não desisti. Estreitou meu emprego, estou sendo perseguido, mas eu não vou desistir. E é dessa forma que o Senhor faz na vida daquele que é obediente ao Senhor. Ele honra. Mas só que quando nós estamos fora do centro da vontade do Senhor, porque o Espírito Santo nos faz lembrar: ô Deus, eu morro de rir da marca, ela fala assim, que plantar na seara dentro de qualquer área, sabotar a horta dela. Então o que acontece? Jonas, quando ele foi desobediente, foi a semeadura que ele fez, desobedeceu a Deus. Então eu tenho que me observar na minha vida o que eu tenho plantado. Eu tenho andado em santidade diante do Senhor? Eu tenho sido fiel diante do Senhor? Da minha boca não saem palavras vãs? Eu não maldizo alguém? A vida de alguém? No mundo fala que é lei do retorno, né? Nós falamos sobre semeadura. Então o que eu tenho feito para poder as coisas voltarem? Porque o Senhor nos faz lembrar: não, Senhor, eu estou passando isso por causa disso. Então Ele nos chama a obediência. Então é obediência radical. Senhor, eu estou passando provação na minha área financeira. Espera aí, eu tenho que observar, eu estou devendo alguém? Eu estou passando provação na minha vida familiar, na minha vida conjugal. O que eu tenho plantado na minha casa? Qual que tem sido o meu plantio? Porque eu entendo, queridos, para mim, que Deus, Ele nos prova em áreas da nossa vida que Ele vai nos honrar. Ele te prova naquilo que Ele vai te honrar. Sabe por quê? Às vezes nós oramos e falamos assim: ô Senhor, eu quero... Vamos dar um exemplo? Eu quero ser pastor. Mas só que quando eu falo do chamado, porque eu acho que tem mais de 10 anos que eu fui consagrada pastora, e eu sei dos processos como que dói. Se nós queremos ser instrumentos do Senhor, nós temos que ter bagagem espiritual. A bagagem espiritual vem como? Através de tribulação, provação. A fé é desenvolvida em mim e em você. Então, vamos supor, eu quero ser pastor. Então eu tenho que estar preparado para poder ser abandonado como o supremo pastor Jesus, que os discípulos abandonaram. Eu tenho que estar preparado para o povo. Aqueles lá, sabe, que quando Jesus ia subir para a cruz, e aqueles mesmos que Ele ajudou, sabe? Salvou todo mundo,
salve-se a si mesmo. Quer ser pastor? Se prepare para a perseguição. Se prepare para a rejeição do povo. Então, se você quer ter bagagem espiritual, então você tem que aprender a lidar com as provações na vida para o Senhor desenvolver maturidade espiritual. Aleluia. O deserto nos amadurece. O deserto nos coloca parecidinho com Jesus. Então, se eu quero ter maturidade espiritual, eu tenho que passar pelo processo. Jesus passou pelo processo. Então, é nesse momento que ele vai desenvolvendo fé no seu coração. É nesse momento que ele trabalha em você. Porque você vê coisas grandes do Senhor acontecer na sua vida. E fé não é para ver. Fé não é para ver. É para crer. Amém? Amém. Então, a partir do momento que você recebe experiência, você recebe bagagem espiritual do Senhor. Aí você está preparado para poder viver. Eu não sei porque que o Senhor está falando de ministério. Aí você está preparado para poder viver o seu ministério. E não preocupa não, porque se você andar obediente ao Senhor, Ele vai usar as pessoas para poder te impulsionar, como aconteceu com José. Os irmãos dele jogaram ele na cova, mas eles não imaginavam que ia levar ele para o governo. Glória! O Senhor, Ele fala comigo e com você, vai depender muito da sua e da minha reação no deserto. Vai depender da forma que nós reagimos, que o Senhor fica lá, de cima olhando. Senhor, mas o Senhor está calado, o Senhor não está falando nada, Ele só está te observando. Deixa eu ver se eu dar um não na cara dele, na cara dela, se ele vai permanecer em mim. Deixa eu ver se a porta fechar, se ele vai permanecer em mim. Deixa eu ver se a enfermidade entrar, se ele vai permanecer em mim. Permitiu a enfermidade porque ele quer te curar e te usar para testemunhar a cura. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, está sendo obediente ao Senhor. Pai, mas eu te sirvo e apertou aqui. E os diagnósticos da vida? Aí ele vai lá e me cura, ele vai lá e te cura. E te usa como instrumento de cura. É desse jeito que ele faz. E às vezes, como o povo do Egito, nós reclamamos no deserto, mas Deus quer entregar a dor de cura. Deus quer entregar a profecia através da sua vida. Deus quer te usar para poder ganhar nações. Foi na frustração de Pedro que o Senhor levantou ele como pastor de ovelhas, para desenvolver ministério, para poder crescer na graça e no conhecimento. Vai passar por frustração, assim como ele passou, mas se você permanecer obediente, o grande eu sou vai ser com você. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, que receberão o reino. É Bíblia, Mateus 5, não sou eu. Então o Senhor vai trazer crentes fiéis ao Senhor, independente do cenário. Porque às vezes a gente olha o cenário, a fé não desenvolve através de cenário. A fé desenvolve quando tudo está dando errado. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele dá uma promoçãozinha, né? Quando você recebe, quando o Senhor desenvolve fé em você, você não anda ansioso. Ansiedade não é contrário de fé. Quando eu creio em Deus, a ansiedade vai embora. É igual nas lojas, compra isso e leva aquilo. Receba fé e Deus tira a ansiedade. Entendeu? Então, quando você desenvolve fé, o Senhor tira toda a ansiedade do seu coração, porque você confia. Senhor, a porta se fechou, mas eu sei
que o meu Redentor vive. Tudo apertou, Senhor, mas eu ainda confio no Senhor. Sabe por quê? Se eu desesperar, eu vou mudar a situação. Eu sempre falo isso aqui, você está no trânsito, está tudo parado, você fica, aí você tá, aí isso aqui. Aí a ansiedade vai arredar os carros, tudo. Vai. Quando nós olhamos dessa forma, porque é a nossa visão, é a nossa forma de enxergar as coisas. Então deixa Deus moldar você. Olha as situações de forma diferente, para o Senhor honrar a sua fé. E se você passar pela perseverança e chegar na fé, você pode ter certeza, logo depois está no presente dos céus. Eu falo por experiência própria, tá? Porque quando a gente prega só de ler a Bíblia, nós só lemos e entregamos. Mas eu já passei várias experiências. É umas coisas que eu falo, Senhor, por que eu, Pai? Por que o Senhor trata comigo para depois ensinar para o povo? Está doendo, Senhor. Mas é isso, gente. Ele vai, muitas das vezes, amassar para poder tirar o melhor óleo de nós. Para o nome dele ser glorificado. Então, vamos lá. Tem que iniciar a mensagem. Então, queridos, o Senhor trabalhou com o povo no deserto, chamou para a experiência com Ele. Mas só que o que me chamou a atenção nessa mensagem foi o seguinte. Versículo 2 diz: traga sempre viva a tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde, te provar, e a fim de quê? Exteriorizares todas as intenções do seu coração. Todas as intenções do seu coração. Então, além do Senhor pedir obediência, Ele pede amor a Ele. Sabe por quê? Quando nós amamos a Deus, quando o nosso coração está no Senhor, independente se a água está descendo, se a água está subindo, nós não nos preocupamos. Mas quando o nosso coração está naquilo que nós almejamos, nós nos frustramos. Então o que aconteceu? Um exemplo, né? O pai da fé, Abraão. Vocês acham que o Senhor queria Isaac? O que o Senhor queria de Abraão? Ele queria obediência. Mas só que ele provou aqui. Eu quero saber até onde que o meu servo vai e se ele me ama. Aí quando ele foi pegar o cutelo, pastor, o Senhor brada dos céus e enviou o cordeiro. Vocês perceberam que quando tem obediência, o Senhor enxergou o coração na vida daquele homem? O Senhor mandou provisão. Pegou? Ele mandou provisão logo depois que ele viu a entrega total que o coração era. No momento mais difícil, mais apertado. Aí voltando para o que o Senhor disse através da palavra e a pergunta de uma ovelha, pastora, como que eu sei? Eu não sei se essa bênção está me ouvindo, mas agora, se ela estiver online, ela vai entender como amar a Deus. E ali a palavra do Senhor fala, no livro de João 14, 15. Ele fala assim, abram junto comigo. Porque a promessa na nossa vida não acontece se nosso coração não estiver em Deus. João, eu falei o versículo, meu Deus, vocês vão ler primeiro que eu. Deixa eu ver se é 14, 15. Isso mesmo. Diz assim:
Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Então quer dizer que se eu obedecer ao Senhor, eu amo. Aí o Espírito Santo falou, eu falei assim, Deus, mas como que funciona isso? Eu vou descobrir que eu amo ao Senhor obedecendo? No momento do processo. Quando eu estou no processo, no deserto, ali sendo tratado pelo Senhor, sendo tratado, observe em nome de Jesus, sendo tratado, ou então adquirindo experiência. Ele vai observar a nossa reação, como eu falei para vocês. Quando tudo dá errado, quando tudo foge do nosso controle, a nossa tendência é desistir. Estou servindo a Deus na igreja, estou cuidando das ovelhas e cadê Deus, a minha promessa? Cadê, Senhor? O Senhor não cumpriu. Estou sendo obediente nos dias, nas ofertas, eu tenho buscado uma melhoria na minha vida financeira. E cadê Deus, a promessa? Estou buscando, Senhor, na minha vida sentimental, cadê a promessa? Na minha vida familiar, cadê a promessa? E nós passamos a questionar a Deus. E qual que é a tendência da carne? A tendência da carne é falar, eu vou desistir, não vou fazer mais nada para o Senhor não, porque não está cumprindo nada na minha vida, não vou fazer, não vou pregar mais, não vou pregar a palavra não, estou triste, não vou pregar não, briguei em casa, estou chateado com fulano, com Beltrano, não vou pregar não, eu estou sendo perseguido, estão falando de mim, não vou pregar não, eu vou desistir. E quando eu desisto, eu estou dizendo para Deus, eu não te amo, Deus. Quando eu desisto porque as minhas vontades, porque às vezes acontece dessa forma, não aconteceu para mim, não deu certo para mim, é tudo eu. Eu falei igual o Kiko aqui agora. Então é tudo, se nós formos observar, é tudo para mim. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a ler a mensagem, aí o irmão me perguntou, Senhor, Rosângela, como que eu vou descobrir se eu amo a Deus? Eu falei assim, agora estreitou, porque eu acho que nem eu amo, eu descobri agora. Eu falei assim, meu Deus, eu não amo, porque a gente questiona. Nós questionamos porque ainda não aconteceu. E o Senhor fala, se obedeceres os meus mandamentos, você me ama. Então, se eu murmuro, vocês perceberam? Moisés, libertador, passou com o povo no deserto e o povo questionou. Aí na nova aliança veio o Senhor Jesus e o mesmo povo não reclamou ele. Mas só que existe um processo. Por isso que eu falo de você sobre a reação. Senhor, não deu, então amém, vou continuar orando, vou continuar pregando. Deus, não deu certo, aquela porta fechou, graças a Deus, de repente foi um livramento. As nossas palavras têm que mudar também. Porque a Bíblia fala em Provérbios que elas geram vida. Mas aí você permaneceu. E quando você permanece, quando você persevera, Deus ele cumpre na minha e na sua vida. Tá, mas como que eu vou aprender esse amor? A gente aprende amor com quem ama. Jesus. Deus, a Bíblia fala, porque Deus entregou o mundo de tal maneira que para que todo aquele que nele tem que não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu aprendo amor com Jesus. Mas para Jesus foi fácil passar por os processos. Pensa, Jesus ele veio, morreu na cruz do Calvário. Olha o processo de Jesus. Olha como que funciona. No início da crucificação, ele sentado à mesa, junto ali com os discípulos estava Judas. Estava todo mundo, mas eu falo de Judas. E o que aconteceu?
Jesus, ele falou assim, alguém vai me trair. Olha a maturidade de Jesus. Ele está ceando com aquele que vai trair. Olha a maturidade dele. E ele sabia ainda que ia trair, está ali sentando à mesa com ele. Mas sabe por quê? Jesus não estava preocupado com quem que ia trair, com quem que ia negar. Ele estava preocupado, ele estava indo em direção à promessa. Aleluia. Ele estava em direção à promessa, porque o Senhor fala, eu vou te prometer isso, isso e aquilo. Aí a gente fica de olho na promessa, os processos vêm, desiste. Aí pronto, não recebe. Aí o que aconteceu na trajetória de Jesus? Aí vem Jesus de novo, olha o texto, você vai me negar 3 vezes. Ó, o processo de Jesus antes de ir para a crucificação. Você vai me negar. Jesus foi traído. Jesus foi negado. O povo que ele ajudou, porque às vezes a gente fala isso, mas ajudei fulano, ajudei Beltrano, fiz isso, fiz aquilo, e fulano me crucificou. Calma, que está te direcionando para um propósito maior. É só você não se distrair. E o que aconteceu? Pedro traiu, Pedro negou. Aí o povo acusa Jesus. Jesus vai, sobe lá na cruz do Calvário, o povo desce daí. Olha a atitude madura de Jesus. Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Mas nós, seres carnais, nós vamos querer questionar, nós vamos querer desistir por causa do outro, nós vamos querer parar por causa do outro, mas só que seria só uma distração do inimigo. É uma batalha espiritual. Todas as vezes que Deus está, gente, pega essa, todas as vezes que Deus está próximo de fazer algo poderoso, você vai passar por uma batalha espiritual. Para quem é obediente. Agora, para quem não é obediente, é para conserto. Aí você vai passar uma batalha espiritual que vai estreitar tanto que você vai falar assim, igual a esposa de Jó falou, amaldiçoa-se Deus e morre. O povo vai falar, cadê seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Mas só que nós somos exemplos, nós somos exemplos diante do Senhor. Teve pessoa que já falou comigo muitas vezes, Rosane, se você desistir, eu também vou desistir. Por quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas só que eu não devo olhar Rosângela, porque o homem é falho, ele pode cair. Eu tenho que ver Jesus. Então, queridos, o Senhor Jesus passou pelo processo da traição, o abandono dos discípulos. Os discípulos que estavam ali do lado dele. Quer ser tratado por Deus? Quer amadurecer na fé? Aceita o Senhor lapidar você. Ele quer te ensinar. Ele quer te moldar. Ele quer trabalhar porque Ele tem algo maior através da sua vida. Deixa Ele lapidar você. E ali, Jesus sendo acusado, ali o povo, os discípulos abandonaram no momento mais difícil, né, da crucificação. No momento que eu estava passando a provação mais difícil da minha vida, me abandonaram. E Jesus, ele era tão maduro, sentou no meio do povo. E a palavra do Senhor diz, queridos, estou caminhando no final, que depois de Jesus passar pelo processo, depois de Jesus obedecer ao Senhor, nós temos que ser parecidos com Cristo. A Bíblia fala que lá na cruz do Calvário, Ele entregou o seu Espírito ao Senhor. E ali, quando Ele morreu na cruz do Calvário, se cumpriu a aliança no sangue de Cristo.
E ele tomou posse do reino, porque ele é rei sobre todos os reis. Ele é único. Então Jesus passou pelo processo, Jesus passou pelo falatório do povo, Jesus passou pelo abandono, Jesus passou pela traição, Jesus passou pela acusação do povo, Jesus passou por tudo. Aí quando ele entregou o seu espírito, a promessa de salvação chegou para mim e para você. Então, nós entendemos através dessa mensagem que a promessa, ela acontece com obediência, que a promessa, ela acontece quando o nosso coração está no Senhor, de acordo com o que o Senhor falou comigo e falou com você. Você ama a Deus? De acordo com o ensinamento que o Senhor deu pela palavra, eu amo a Deus. E o Senhor quer deixar essa reflexão para mim e para você. Ele quer que nós o adoremos, que nós colocamos a Ele no centro. Ele precisa ser a nossa pérola preciosa. Ele precisa ser o tesouro que está no canto. Porque na época de Jesus eles pegavam os tesouros, escondiam, porque não tinha banco, né? E ali quem achava aquele terreno, largava tudo, porque vale tudo por Jesus. O Senhor pode ser seu tesouro nessa noite? Coloque sobre os teus pés. Pode adorar o Senhor com louvor? Amém? Coloque sobre os teus pés, em nome de Jesus. Tem que dar tchau pro povo. Tchau na hora, né, gente? Eu não tenho costume com isso não, tá? Amém? Senhor, toma em tuas mãos a vida dos teus servos ali, ó Pai. Meu Deus, que eles venham entender, ó Pai, que pro cumprimento de promessas, Senhor Jesus, tem que ser com o coração no Senhor e obediência ao Senhor. Eu profetizo que o seu coração é todo do Senhor nessa noite, e que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Vamos adorar o Senhor?